E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olha, se tem uma participante que tem gerado polêmica nesta edição do BBB, sem sombra de dúvidas é a Lumena. Grande parte das discussões que têm ocorrido em torno dela é porque as atitudes dela têm sido muito agressiva e pouco empática com os outros participantes da casa, ganhando o título até mesmo de canceladora do reality. Então o que o pessoal tem questionado é como uma psicóloga age de maneira tão agressiva com os outros, sem se importar com os danos psicológicos que ela está causando com as suas atitudes nas pessoas. Mas será que a Lumena, só por ser psicóloga, tem que agir de maneira empática com os outros? Então no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o comportamento da Lumena dentro do reality para trazer algumas reflexões sobre a profissão da psicologia e compreender o porquê que, mesmo sendo psicóloga, a Lumena age daquela maneira. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Eu sou o psicólogo Antônio Fernandes e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer com vocês é que, assim como em toda profissão, o psicólogo não é psicólogo a todo momento e não tem obrigação de ser. Então, assim como o cozinheiro, ao deixar uma cozinha, ele deixa de ser cozinheiro, o psicólogo, fora da sua área de atuação, ele também se torna uma pessoa normal. Mas isso não quer dizer que as atitudes dela sejam corretas ou justificáveis por causa disso. Na minha opinião, ela tem sido bem errada sim nas atitudes dela e eu vou esclarecer isso no decorrer desse vídeo. O ponto é que ela entrou lá como uma Lumena ser humano, e não para ser psicóloga, mas sim para tentar competir e ganhar o programa. Mas aí você vai me dizer, Antônio, mas aí ela poderia ser mais empática. Olha como ela está destruindo o psicológico dos outros participantes. Eu concordo com você nesse ponto. Só que não podemos atribuir que ela tem que ser obrigatoriamente assim, somente por ser psicóloga. Inclusive, saiu recentemente nos portais de notícia que ela tem um registro profissional inativo, então ela não pode atuar como psicóloga. Portanto, dentro do programa, ela não pode fazer nenhuma intervenção terapêutica. E aí entra o ponto que mais me incomoda, porque nas discussões que ela causou, ela sempre assumiu uma postura de autoridade ou de superioridade por ser psicóloga. E sempre tentava jogar uma opinião em forma de leitura psicológica com o intuito de distorcer os fatos e fazer com que os outros participantes se sentissem errados em seus posicionamentos. Utilizar um título profissional para exercer superioridade sobre as outras pessoas, além de ser errado, é só um sinal de insegurança com a sua própria imagem que faz com que você tenha que utilizar a sua própria profissão como muleta para validar os seus argumentos. Outra coisa que nós temos que entender é que a Lumena é uma militante. E tem algum problema em ser militante? Não, não tem problema nenhum ela defender as causas que ela acredita serem justas. Todos nós somos militantes até certo ponto. Porém, eu vou levantar alguns pontos do porquê a Lumena está militando de forma errada. E o primeiro ponto é a agressividade como um fim. Veja, todo militante tem que ter uma postura firme com sua causa. Porém, o objetivo final de toda militância é a conscientização. E a primeira discussão que teve no reality, por incrível que pareça, teve esse efeito. Apesar de depois de todos os discursos que apareceram, exagerados, mas teve essa função. Porém, as outras atitudes de Lumena não tiveram esse objetivo. Foram apenas atitudes agressivas gratuitas com a tentativa de cancelar os participantes. Principalmente com o Lucas quando ele ainda estava dentro da casa, mesmo ele tentando fazer um esforço para entender aquilo que ela queria dizer. E o problema desse tipo de militância que ela está fazendo é que, ao invés de conscientizar, acaba gerando mais divisão. Porque quando ela não conscientiza, o alvo acaba entendendo apenas como uma agressão. O segundo ponto é a seletividade da militância. Muitas vezes no decorrer do reality nós podemos ver ela cancelar determinada situação de forma bastante agressiva e numa outra oportunidade que essa mesma situação aconteceu, ela passou pano. E o motivo é que na primeira os alvos eram de fora da bolha dela e na segunda os alvos eram de dentro da bolha dela. E este tipo de atitude bota em xeque a credibilidade do engajamento com a causa. Afinal, se para situações iguais eu estabeleço medidas diferentes, o problema não é o que se faz, mas sim quem faz. Porque se fosse o que se faz, a discussão que ela levantou com o Caio, quando ele se maquiou e imitou 3 jeitos de mulher, deveria ser levantada também com o Arthur, que fez a mesma coisa em um outro dia. E o pior é que o Caio já tinha feito antes, então essa discussão já teria que ter sido bem resolvida. Porém, no caso do Caio, ela problematizou e levantou uma discussão, e no caso do Arthur, ela riu e entrou na brincadeira.
E o terceiro ponto é ficar cancelando toda e qualquer situação. O problema em questão é a atitude de transformar tudo em um problema e que tem que passar pela aprovação dela. Só que nem tudo que acontece é situação para se problematizar. Aí, além de parecer forçado, ajuda ainda mais a descredibilizar a causa. Tanto que o público em casa já começou a fazer uma série de memes sobre ela, como a Lumena não autorizou esse post. Inclusive, a thumb desse vídeo eu aproveitei para fazer essa piadinha. Mas para ver como de fato este comportamento deslegitima as atitudes justas de serem cobradas. E aí toda a causa vira uma mera piada. Uma coisa que eu percebo na Lumena é que ela é muito reativa às atitudes que ela considera ofensivas, e aí ela acaba sendo muito agressiva. Fazendo uma análise bem rasa, mas que pode justificar esse tipo de comportamento, é que ela age assim por um mecanismo de defesa psíquico. Quando nós passamos por um trauma, é natural que a nossa psique construa mecanismos de defesa com a função de proteger a gente de vivenciar novamente aquela experiência traumática. Então essas atitudes reativas que ela tem podem ser um mecanismo de defesa na tentativa de protegê-la de vivenciar um possível trauma. Então pode ser que no decorrer da vida dela ela tenha passado por experiências onde ela foi desvalorizada, até mesmo por questões raciais, e que fazem com que hoje ela age de forma agressiva a tudo aquilo que quer contradizer ela. Se for realmente isso, seria muito importante que ela iniciasse um processo terapêutico, porque assim ela poderia trabalhar todas essas questões que foram tão traumáticas para ela e ela parasse de ser refém desse mecanismo de defesa. Vendo a Lumena atualmente, eu não me sentiria confortável de iniciar um processo terapêutico com ela, mas quem sabe se ela desconstruísse todas essas travas, todos esses traumas, esses mecanismos de defesa, quem sabe no futuro próximo eu não mudaria de ideia. E agora eu gostaria de te convidar a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você concorda com essa análise que eu fiz? Ou você tem algo a acrescentar? Ou até mesmo se você discorda? Deixa aqui nos comentários, vamos fazer um debate saudável sobre tudo isso que está acontecendo. Eu adoro ler a opinião de vocês, porque isso me ajuda a ampliar os meus horizontes, a minha visão sobre tudo isso que está acontecendo. Então deixa aí nos comentários e vamos debater. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E também deixa o seu gostei, que ajuda muito a divulgar na plataforma do YouTube. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima!